faz aqui em organdi. Esse tecido é outro. Que tecido é esse é a entretela. Entretela? Ah, você tá pintando entretela também? Tá, e fica bonito também, né? Tá lindo! Olha, a organdi fica mais suave. Fica mais fino, né? Mas ele tem uma lindinho. vantagem muito grande no fato de você lavar e ele fica sempre durinho. Você passa ele com o ferro, o tecido úmido, e ele fica normal novamente, assim, durinho. Você vai me ensinar a fazer uma rosa ou... É uma rosa silvestre. Uma rosa silvestre? Essa é uma rosa silvestre. E uma folha, né? E uma folha, O que eu preciso nela? Bom, aqui o organdi precisa sempre ser lavado antes. Eu recomendo que seja lavado porque a goma, a hora que você lavar, a goma sai e vai levar tinta também. Então, entendi. se você lavar antes, você vai ter um trabalho garantir o seu trabalho. Mais duradouro. Certo. E aqui, que tinta é essa que você está usando? É tinta para tecido. Qualquer marca, qualquer tinta para tecido. Eu vou trabalhar com o pincel úmido. Tá. No canto direito do pincel eu sempre coloco um pouquinho de água. Tem umas gotinhas de água. Peraí que a gente vai chegar aí. Tem umas gotinhas de água. Aqui é uma madeirinha. É um papel plastificado, que assim não absorve a água. As gotinhas de água. Tá, aqui você colocou um verde. Qual verde? É o verde pinheiro. Tá. Então, no lado esquerdo eu pego um pouquinho de tinta com o pincel. Então, ela vai se misturar com a água dentro do pincel. Então, do lado direito eu tenho água. Do lado esquerdo tinta, eu amasso um pouquinho e eu já tenho a tinta suficiente para fazer o meu contorno. Vou jogar um fundo para a florzinha aparecer. E quando você põe esse pincelzinho chato aí no tecido, você põe do lado que você pôs a tinta. Eu coloco o pincel inteirinho em cima do tecido. Repara que eu não estou colocando a pontinha onde tem a tinta. Eu estou colocando ele inteirinho, olha. Estou carregando, estou trazendo a tinta para fora. Então, onde tem a água, da rosa. vai ficar mais clarinho, porque ela já se misturou com a tinta. Tá. Então, eu estou com o contorno feito. Vou escurecer para dar uma profundidade, misturando um pouquinho de preto com o verde. Você escurece. Aqui nos cantinhos. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Isso vai dar um realce maior na flor. O escurinho, né? O escuro. Aí lavou o pincel na água, volta no verde. No verde. Na pontinha. Agora eu vou fazer a folhinha, né? A folhinha também são pequenos toques, porque é bem pouca tinta. Então vou mudar um pouquinho de tom, usar o verde oliva. Faz uma aquela nuance, né? Mais bonita. Olha aí, gente. Vai vendo o movimento do pincel da Nela, que eu acho que é esse o grande segredo pra gente, de tudo que eu tenho visto aqui no Note a Note. Eu acho que o grande segredo é saber o jeito de colocar a cerda do pincel, olha. Que ela vai... Você tem que apoiar o pincel inteirinho no tecido. Ó. E cada técnica tem um jeito. No organdi, com esse jeito... Eu vou usar um pouquinho de preto também. Para dar um contorno. Na folha. Tomar cuidado com o preto, que o preto ele é dominante, não é? Então precisa dar... Para não exagerar, isso, né? Bem com parcimônia, bem pouquinha tinta. E aí você vai preenchendo os espaços. Quando você coloca mais o preto, você dá mais profundidade. Que você queira dar uma viradinha como esta na folha. Sim. Então a folhinha está pronta, você simplesmente já faz isso aqui, olha. Você já conseguiu virar a folhinha lá. Você faz um cantinho. Tá. Deu para ver? Podemos ir para a flor? Vamos deixar as nervuras depois? Para depois? Tá bom. A flor eu usei o vermelho. Você usou vermelho e vermelho? Vermelho escarlate. Olha aí, gente. Vermelho água e a tinta. Tinta no cantinho. Cantinho da tinta. Sempre pouca tinta. Você pode deixar ele bem vermelhinho. Pouquinho por vez. Senta, eu vou ficar em pé, tá bom? Tá bom. Eu quero ver mais de pertinho. Vou contornando o miolo.
Que o miolo depois nós vamos pintar de amarelo, né? Ah, você faz como se fosse, se você fosse cobrir, que você quase cobre todo o organdi, né? Estou distribuindo o vermelho. Sempre pouquinha tinta por vez para não passar para o outro lado. E ó, gente, uma coisa importante que eu deixei de dizer para você é o seguinte, é que a Nela não risca o organdi, ela coloca o risco por baixo, prende, pode continuar fazendo que eu vou aqui falando, ó. Prende num isopor que está embaixo, é uma plaquinha de isopor de 1 centímetro, aí colocou o risco está num plástico, e aí, ó, tá vendo? Isopor, o plástico com o risco dentro, e aí o risco aparece aqui, ó, na transparência do organdi. Tá vendo? O risco tá ali embaixo. E ela vai copiando. Porque aí não fica marca nenhuma, né, no organdi. Fica mais leve o trabalho, porque você não fica obrigado a ficar perseguindo o risco, né? Vai saindo mais solto. Ah, e você pode sair do risco Pode. até, né? Bom, agora você fez um fundo, né? Agora eu vou escurecer onde eu quero que ela... Porque essa flor, como ela está por trás da outra, ela tem que ter a sombra da outra. Então é importante esse preto, sempre misturado com o vermelho. Mesmo no vermelho você põe o preto, você não põe o marrom, nada. Não, coloquei o preto com o vermelho. Tá, para fazer a sombra. Nós vamos escurecer também em volta do miolinho. Ai, ai. Quando a gente conseguir, nós aí em casa, hein, aprender a pintar assim. Ah, consegue sim, um pouquinho de prática. Precisa insistir um pouquinho, né, Ana Maria? Precisa insistir, né? Precisa, sim. Se não sair bem na primeira, você continua. Quanto está saindo o metro do organdi nela? O organdi está por volta de uns R$5. O metro? 1 metro. E 1 metro de organdi dá para fazer um monte. Dá. Quanto tem de largura? Tem 90. Ah, dá bastante. Dá. Caminho de mesa, toalhinha de bandeja. Geralmente um caminho mede por volta de 25 ou 30 centímetros. De largura, né? E depois de pintado assim, por quanto? Bonito assim, né? Quando eu aprender a pintar assim, por quanto que eu posso vender um caminho de mesa? Olha, na minha exposição tinha alguns trabalhos à venda e algumas alunas venderam. Está por volta de 50, depende do tamanho, se é um pouquinho maior, um pouquinho mais, depende do trabalho também, né? Se é mais trabalhado, se é menos. Quer dizer, é uma atividade lucrativa. É sim. Aí o amarelo no centro. Nós já vamos fazer o miolinho. Um pouquinho do marrom. E aí ela vai fazendo... Agora você vai dosando a tinta, né? O segredo está nisso também, viu, Ana Maria? Você dosar. Por exemplo, aqui eu vou precisar de uma nadinha de tinta. Então eu tenho que me preocupar na quantidade de tinta que eu vou colocar no pincel. Ah, e é um pincel curtinho e molinho. Olha, já tá lindo. Sabe o que nós vamos fazer? Diga. Nós vamos terminar depois. Podemos? Podemos. Que aí você volta. Aí eu tenho um bom motivo para falar, olha a Nela Davini comigo aqui a semana que vem, não é? Aí, ó, você já dá tempo para você comprar o organdi, para tudo e voltar, tá bom? Nelinha, obrigada, bom Réveillon pra você. Eu vou me preparar com tintas e tudo, Feliz tá bom? ano novo pra você. Obrigada, pra você também. Vamos lá, menina.